Olá, meus irmãos, graça e paz. Nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos. Na última semana, nós concluímos o capítulo 5, onde Paulo estava falando sobre a justificação pela fé, né, onde o cristão ele é declarado inocente, né, por meio da fé em Cristo Jesus. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 6, onde Paulo vai falar sobre o pecado e a nova vida que há em Cristo Jesus. Eu quero iniciar esse estudo lendo os primeiros 4 versos deste capítulo, que dizem assim: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Ok, pois bem, uma pergunta que surge aqui é que Paulo, quando ele está falando nos capítulos anteriores, ele está falando que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí surge esse questionamento: ora, se o pecado coloca em evidência a graça, então nós vamos continuar pecando para que a graça se manifeste de uma maneira ainda maior, né? Parece algo natural até pensar assim. E então Paulo já estava sendo questionado sobre alguns ensinos que ele estava fazendo, e parecia um questionamento lógico. Ora, se a graça ela é evidenciada pelo pecado, então continuemos pecando para que a graça continue sendo evidenciada ainda de uma maneira maior. É isto que o Paulo está aqui frisando, e no primeiro verso diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Né? Então vamos pecar mais para que a graça se torne maior ainda, né? O cristão pode continuar pecando? Esse que é o questionamento. O cristão pode continuar pecando ou deve continuar pecando para que a graça se manifeste? Aqui, queridos, Paulo começa a discorrer de um princípio, que é o princípio da santidade, né? O princípio da santidade. Quando a palavra de Deus nos ensina, Deus fala no Antigo, também fala no Novo Testamento: sede santos, porque eu sou santo. O princípio da santidade. Paulo está aqui começando a enfatizar esse princípio de santidade. Por isso ele fala: de maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? O que Paulo está falando, nós morremos para o pecado, uma vez que fomos libertos, fomos sarados por Cristo Jesus, nós somos libertos, então nós somos ressuscitados da morte de distanciamento, de morte espiritual, morte
de rompimento com Deus, né? Nós somos aproximados, somos reatados com Deus por meio de Cristo Jesus, do seu sacrifício. Ele fala, nós morremos para o pecado. E se nós morremos para o pecado, como podemos viver nele? E vamos lembrar o que nós falamos aqui, o que é pecado. Pecado é desobediência ou transgressão da lei de Deus. Ora, se eu me associo a Deus, como que eu posso continuar violando as leis dele, a vontade de Deus? Se eu estou me filiando, se eu estou me unindo com Deus, eu não posso ser desobediente a Deus, a quem eu me uni, a quem eu abracei, a quem eu aceitei, a quem eu declaro ser o Senhor da minha vida. Eu não posso viver em desobediência àquele que eu digo que está submisso, não é? E isso parece-me algo bastante lógico. Uma pessoa verdadeiramente regenerada não pode viver uma vida de pecado. Por quê? Porque o pecado é um contrassenso à regeneração. Eu sou regenerado, eu sou renovado, sou restaurado, eu sou refeito. Eu recebo uma vida nova justamente para me distanciar do pecado, né? Porque se eu recebi uma vida nova, se eu continuo nesta vida ou na mesma vida que eu tinha antes, em que eu fui renovado? Em que eu recebi uma vida nova? Em que minha vida é nova? Não há novidade de vida, né? A novidade de vida é deixar aquilo para trás e ter uma nova vida, uma nova perspectiva, uma nova visão da vida, um novo comportamento, uma nova postura diante da vida e das coisas que se apresentam a mim nesta vida. Agora, existe um número expressivo de cristãos que ainda não entendeu o que é uma vida nova, né? Por quê? Porque eles vivem constantemente brigando com os mesmos pecados e confessando as mesmas transgressões e não conseguem crescer. Por quê? Porque não entenderam ainda o que é uma vida nova. Uma vida nova é viver algo novo, né? Viver de uma forma nova. Então, existem um número grande de cristãos que sempre estão pecando ou transgredindo a lei de Deus, desobedecendo a vontade de Deus nas mesmas coisas, na insubmissão, na mentira, na maldade, no furto, no roubo, na sensualidade, e por aí, várias outras. Está sempre transgredindo as mesmas coisas. Não consegue se desvencilhar do pecado, né? Vive confessando sempre os mesmos pecados, porque vive caindo sempre nas mesmas coisas. Então não há crescimento, há uma inércia espiritual no sentido de vencer obstáculos, né? Existem aqueles que chegam a pensar, né, que o perdão de Deus lhe confere a liberdade de pecar sem qualquer consequência, né? Eu fui liberto, eu sou regenerado, eu sou justificado. Então, se eu pecar, eu estou perdoado, não é? Sem qualquer consequência. Não, meu irmão, se nós pecarmos, todo pecado gera uma consequência. Como nós falamos no estudo passado, né, existem diversas leis no nosso país, né, Código Civil, Código Penal, Código Consumidor, código para todo gosto, né? E ali, esses códigos são leis, né, estabelecidas. A transgressão delas sempre traz uma consequência, né? Sempre traz uma consequência. E transgredir a lei de Deus também traz uma consequência, né? E Deus é que sabe a consequência que Ele vai dar, né, a cada um pela sua transgressão,
apesar da confissão, às vezes a gente pensa, não, eu peco, mas eu confesso. Então, está afastada a penalidade. Não é, a coisa não funciona bem assim, não é verdade? Todo pecado tem uma consequência. Ora, se você assassinou alguém, né? Você pediu perdão a Deus sinceramente, Deus te perdoou, mas você vai pagar no tribunal humano pelo seu ato, né? Você vai ter as consequências. Você vai estar perdoado por Deus, passando anos no presídio para pagar a sua dívida diante da sociedade, né? Então, as coisas têm consequências. Não é porque eu confesso a Deus o meu pecado que não existam consequências. Deus me perdoa se eu faço de coração, e Deus sabe se está sendo ou não de coração, e Ele vai me capacitar a passar pelas consequências do meu pecado, né? E vencer. Por exemplo, uma pessoa tem um relacionamento extraconjugal, né? Desse relacionamento extraconjugal, a mulher acaba engravidando. Se você se arrepender, você cometeu isso, você se arrependeu, né? Será que aquela criança vai deixar de existir? Né? Não, está aí, a criança some de dentro da mulher, está fecundada, está grávida, porque você se arrependeu, pediu perdão? Não, a consequência vai acontecer. No tempo devido, a criança vai nascer, vai ser seu filho extraconjugal. O filho, aquela consequência vai ficar a sua vida toda, e você vai ter que dar todo o suprimento necessário. E se cometer aborto, comete outro pecado, né? Então, todo pecado tem a sua consequência. Ok, então existem as pessoas que acreditam que porque aceitaram Jesus, tomaram uma decisão por Jesus e estão justificados, agora podem pecar que estão perdoados. Não é assim, né? Justamente, eu aceitei Jesus, eu tomei uma decisão, agora eu morri para o pecado. O pecado, embora ainda aconteça na minha vida, mas é um acidente e não uma estrada onde eu estou transitando todos os dias, todos os momentos, em todas as áreas da minha vida. Não é assim, não. Nós temos que entender, o pecado, a transgressão da vontade de Deus é uma eventualidade que acontece, e essa eventualidade eu reconheço, confesso e abandono, né? Se eu abandono, eu me distancio daquele pecado. Por isso eu cresço, né? Posso eventualmente cair numa outra coisa, mas nessa coisa eu já confessei e abandonei essa prática. Muito bem. Aquele que morreu para o pecado, ele reconhece que o princípio da morte está no pecado, né? O princípio da morte está no pecado. O pecado é transgressão, é violação da lei de Deus, né? Essa transgressão, essa violação nos leva para longe de Deus, nos leva para distante da vontade de Deus e da razão da nossa existência. E então eu morro, né? Eu morro para Deus, né? Eu morro para os propósitos de Deus para a minha vida, eu morro para aquilo que deveria ser a fonte de alegria da minha vida. Por isso eu vivo colhendo outros frutos que eu não gostaria, mas eles aparecem na minha vida justamente porque houve uma morte do meu relacionamento com Deus, o que leva a todas as outras mortes e todas as outras áreas da minha vida. Muito bem. O cristão, querido, ele é transformado quando ele realmente toma uma decisão por Jesus e vive pela fé. Ele é transformado intelectualmente, porque ele começa a pensar não mais com o seu próprio pensamento,
ele entende aquilo que Deus fala e revela a ele, então ele é transformado intelectualmente, mas ele também é transformado moralmente. A moral daquele que tem Jesus é diferente. Antes nós tínhamos um comportamento amoral, o que dava vontade de fazer, a gente fazia. Só que quando eu recebo uma vida nova, agora eu tenho uma moral, né? E qual é o meu princípio de moral? O meu princípio de moral é a me afastar de todo e qualquer tipo de imoralidade, né? Por quê? Porque agora eu tenho uma vida santificada por Cristo Jesus. Eu sou santificado, e aquele que é santificado se afasta da imoralidade, se afasta daquilo que é imoral, né? Então, a minha moral é transformada a partir do momento que eu tenho uma vida nova com Cristo Jesus. E eu sou também transformado espiritualmente. Antes eu estava morto nos meus delitos e pecados. Agora eu estou ressuscitado, fui ressuscitado em Cristo Jesus, eu tenho uma vida nova, eu tenho uma ligação, um relacionamento de filiação a Deus, e me submeto a Deus. Eu tenho esse relacionamento com Deus de intimidade. Eu me deixo conhecer por Deus, e Deus se revela a mim, né? Então, o cristão passou a ter uma nova vida, uma vida de forma diferente daquela que antes eu tinha, né? Então, Paulo vai deixando isto bastante claro. E lá dos versos 5º até o verso 7º, nós lemos assim: se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Brevemente, esses versos aqui, eles estão nos dizendo o quê? Que nós morremos, ou seja, o nosso velho homem, né? Ou seja, as nossas práticas antigas morreram. Morreram onde? Em Cristo Jesus. Para quê? Para que o pecado, a transgressão da lei de Deus fosse destruída na minha vida, ou seja, fosse afastada da minha vida, e não sejamos mais escravos do pecado, né? Então, aquele que creu em Cristo morreu para o pecado. Pecado, transgressão da vontade da lei de Deus. Então, quando eu creio em Jesus, eu aceito Jesus, isto acontece na minha vida. O pecado, a transgressão, ela morre em mim. Por quê? Porque eu recebi uma vida nova de obediência, de uma nova perspectiva de vida, um novo entendimento de vida, uma nova postura, uma nova moral, uma nova espiritualidade e uma nova intelectualidade ligada ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Muito bem, os versos 8 a 10 dizem assim: ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não mais tem domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus, né? Aqui, versos 8 a 10 fala que houve uma morte para o pecado,
de uma vez por todas. Não tem como viver novamente aquilo ou para aquilo que se morreu. Não é? E aqui está falando que Cristo morreu, né? E Cristo morreu por mim, por você. Então ele morreu para o pecado, né? Aqui está representando você e eu. Ele morreu para o pecado. Então, e ele morreu uma única vez. Uma vez por todas. E aí, o verso 11 nos fala uma coisa interessante, fala, da mesma forma, ou seja, igualmente, né? Igualmente, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo está escrevendo essa epístola e falando, olha, você que está lendo essa epístola, você que está recebendo essa epístola, da mesma forma você se considere morto para o pecado uma vez por todas, ou seja, para sempre. Não procure viver os pecados de antes, viva uma vida nova, uma moral nova, uma espiritualidade nova, uma intelectualidade nova, transformada, dada por Cristo Jesus a sua vida, né? E aí ele fala no verso 12, ele começa a falar de coisas que nós devemos fazer. Verso 12 diz assim, portanto, não permitam que o pecado continue a dominar o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam os seus desejos. Muito interessante isto que o apóstolo Paulo fala aqui. Não permitam que o pecado continue. Ou seja, isto é uma decisão que compete a você e a mim tomarmos. Não permitir que o pecado continue a nos dominar. Isto é algo que eu e você, nós dois, nós devemos tomar como decisão. Isso é uma decisão minha, tua. Não permitir que o pecado continue a dominar o nosso corpo, obedecendo os seus desejos. Não é? Então, existem desejos que envolvem a nossa carne, o nosso corpo, né? Mas a mim, a você, compete dominar. Compete trazer isto diante de Deus e termos um novo comportamento diferente daquilo que tínhamos antes de conhecermos ao Senhor. Então, o verso 13 também continua nessa direção e diz: não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Novamente, aqui nós vemos que há uma decisão a ser tomada por aquele que se diz cristão. Não oferecer, né? Primeiro, não permitir que o pecado domine. Segundo, não oferecer os membros dos nossos corpos ao pecado. Porque o pecado é um instrumento de injustiça. Todo pecado gera injustiça. Injustiça a mim, injustiça ao meu próximo, injustiça à sociedade, né? O pecado é uma forma de injustiça. O pecado, na verdade, é um egoísmo. É algo que eu quero para mim. Quando a santidade me leva a abrir mão de coisas que eu gosto, que eu quero, em função do meu relacionamento com Deus e em função de pessoas que eu quero abençoar e que eu quero servir como testemunho, como fonte de bênção para a vida deles. Então, nós precisamos não oferecer os nossos membros como instrumento de justiça, mas oferecermos a Deus, né? O verso 13, parte B desse verso 13, diz assim: antes, ou seja, não façam isso. Aí fala, façam o quê?
ofereçam a Deus como quem voltou da morte para a vida, ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Queridos, eu posso usar o meu corpo como forma de injustiça ou de justiça. Eu que decido. Eu tenho a capacidade de tomar essa decisão. Eu posso usar o meu corpo de forma a agradar a Deus e abençoar vidas, ou posso usar o meu corpo como forma de entristecer o coração de Deus e ferir e prejudicar pessoas, né? Isto também é uma forma, é uma decisão que eu tenho que fazer. Como eu vou usar o meu corpo? O meu corpo deve ser templo do Espírito Santo. E esse templo do Espírito Santo, ele deve servir para glorificar a Deus. Mas eu posso também usar esse corpo e com ele desagradar a Deus, ferir pessoas, magoar pessoas, me magoar, me entristecer e viver no pecado. Quem decide sou eu e você. O que vamos fazer dos nossos corpos diante de Deus? Como vamos usar o corpo que Deus nos deu? E por fim, o verso 14 diz assim: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Paulo então conclui esse trecho e fala assim: olha, sabe por que vocês não precisam continuar no pecado? Porque vocês não estão escravizados pela lei. A lei serviu para evidenciar o quão desobediente nós, seres humanos, somos. Mas a graça, ela veio para evidenciar o amor de Deus, o favor não merecido que eu e você recebemos. Então nós estamos debaixo do favor de Deus. Agora, dentro desse favor de Deus, eu tenho que decidir o que eu vou fazer, como vou fazer. Eu tenho decisões de tomar. Primeiro, eu tenho que entender que o Senhor é Senhor da minha vida. Segundo, a prática ou as práticas da minha vida têm que agradar a Deus. Eu tenho que me afastar do pecado e me oferecer a Deus como instrumento de justiça. A mim, ao meu corpo, a minha mente, a minha vida, tudo o que sou, o que tenho, eu tenho que oferecer a Deus como instrumento de justiça para agradar a Deus e abençoar pessoas. Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, do favor de Deus. Que eu e você, meu irmão, minha irmã, saibamos desfrutar desse favor de Deus, sendo bênção, sendo fonte de alegria para Deus e para aqueles que estão ao nosso redor. Que Deus abençoe você, que você tenha toda a ciência daquilo que Deus quer de você e que você viva num tempo de semear a bondade, de semear alegria, porque isso vai gerar uma colheita na tua vida, uma colheita de bênçãos de Deus sobre você e todos os seus. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Pai querido, eu quero te louvar e te agradecer porque nós estamos tratando de algo tão difícil na vida do ser humano, que é abandonar práticas para viver a tua vontade. Sabemos, ó Deus, que muitas vezes existem práticas enraizadas nas nossas vidas que nos consomem e que precisam ser confessadas e abandonadas, muitas vezes com jejum e oração, para que consigamos nos desvencilhar das algemas, dos grilhões
que o pecado gera na nossa vida. Então, Deus, eu quero clamar por mim, por meus irmãos, nos ajude a vivermos em liberdade e na tua liberdade, para que possamos ser fonte de alegria, de bênção e de libertação para outras vidas. Eu peço essas bênçãos ao Senhor no nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e até a próxima quinta, se Deus assim nos permitir.